Oi, pessoal da Casa do Saber Rio. Vamos iniciar uma transmissão super especial hoje. Vamos conversar com o Alexandre Costa, que é diretor de marketing institucional da Ambev. Só esperando o pessoal ir entrando aqui para a gente começar. Vou esperar o Alexandre também entrar aí. Pessoal, vamos entrando, convidando aí. O Alexandre entrou. Só adicionar ele aqui para a gente começar. Olá! Oi, Alexandre, tudo bem? E aí, tudo bom, menino? Tudo certo. Bom, primeiro queria te agradecer aí por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho sobre marketing. Que é isso, na verdade é uma honra estar aqui, principalmente sendo com a Casa do Saber e com você eu admiro e acompanho o trabalho de ambos. Então, cara, é uma Pô, honra estar aqui com vocês. que bom, Obrigadão bom. pelo convite. Valeu, eu que agradeço. Então, acho que queria começar, e deve ser uma curiosidade de muita gente, né? Saber como é estar sentado nessa cadeira de diretor de marketing da maior cervejaria aí do país, da América Latina, num momento em que as relações de consumo foram completamente reinventadas, né? Então, imagino que seja um desafio gigante. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre como é que foi esse primeiro impacto aí, né? A gente pensar na relação da marca e consumidor, como é que foi lá atrás, em março, como é que vocês enxergaram essa questão, né? Todos fomos pegos de surpresa, né? Opa, deu uma rápida desconexão aqui. Na verdade, foi um grande desafio, né? Ninguém estava muito bem preparado para tudo que viria pela frente. A gente foi pego de surpresa junto com todos. Mas eu confesso que se tem uma palavra que talvez eu possa usar para falar exatamente sobre a minha posição e essa cadeira especificamente, eu te diria que dentro de um cenário tão duro que todo mundo viveu, eu acho que foi de certa forma gratificante fazer parte desse movimento que a Ambev construiu de ser extremamente propositiva nesse momento. Acho que a gente conseguiu ser muito rápido nas iniciativas em prol da sociedade, em prol das pessoas, em prol dos brasileiros. E aí você pergunta muito como foi essa sensação de estar aqui. Eu acho que é gratificante, porque no fundo a gente, como marketing institucional, é muito sobre cultura da empresa, é muito sobre o propósito da empresa. E foi um momento que a gente conseguiu colocar o propósito realmente em vigor e de uma forma que a gente conseguisse impactar a sociedade, ajudando a mitigar os impactos que todos estavam vivendo. Então, por um lado, tudo muito duro, mas por um lado, muito gratificante de ajudar nesse movimento pró-sociedade, pró-Brasil. Legal. Acho que a gente podia falar um pouco dessas ações que foram feitas, né, para reforçar esse propósito. Eu sei que a que foi muito notória foi a produção do álcool gel, né, usando as Ah, garrafas. Você podia falar um pouco sobre essas ações? claro. Eu acho que a grande beleza nossa foi ter tentado entender o que a gente podia fazer pelas nossas pessoas. E aí, quando eu falo pelas nossas pessoas, naturalmente a gente olhou para dentro de casa e eu acho que a gente tomou todas as medidas de segurança para afastar as pessoas necessárias, para fazer home office, etc. e tal. E uma vez que a gente resolveu dentro de casa, onde a gente inclusive deu segurança psicológica, a gente garantiu que não teria desligamento naquele período, nos 3 meses, a gente de fato manteve o salário de todas as pessoas integrais. A gente começou a olhar para fora. Como é que de fato a gente olha para todas as nossas pessoas que são os brasileiros? A gente está presente de norte a sul do país. E a gente começou a tentar entender, mais do que a gente oferecer soluções que fazem parte do nosso negócio, era entender o que as pessoas estavam precisando. E num primeiro momento, era muito sobre como a gente ajudava a mitigar os impactos da pandemia e muito como a gente passava mensagens de conforto. E eu acho que a gente foi muito efetivo nas atitudes para mitigar os impactos, que era muito naquele primeiro momento, só você garantir a higiene. Então, a gente, que é uma empresa de bebidas alcoólicas, não tem relação com
itens de higiene, nem nada nesse sentido, cosméticos. A gente soltou o desafio de como é que a gente conseguia transformar o álcool que a gente tinha dentro de casa em álcool em gel, porque era isso que estava ajudando nesse momento tão difícil que a gente estava atravessando. E em 9 dias a gente conseguiu encontrar uma solução, porque de fato precisava ser urgente. As pessoas tinham uma demanda urgente. Então acho que essa foi a primeira e mais notória iniciativa que a gente entregou. E na sequência a gente continuou tentando entender como a gente podia impactar mais ainda positivamente, né? Como a gente ajudava o Brasil. A segunda iniciativa foi a gente identificando que haveria necessidade de leitos de hospital no Brasil. A gente pegou um case da China e a gente se propôs a construir mais leitos de hospitais e em 40, 60 dias, na verdade, a gente entregou mais 100 leitos de hospital junto ao hospital que já existia, municipal de Emboimirim. Então, junto com o Albert Einstein, junto com a prefeitura, porque, de fato, todas essas iniciativas só foram possíveis com colaboração, né? A gente jamais teria conseguido fazer sozinho. E acho que a terceira mais icônica, que foi muito no começo também, foi, de novo, como a gente usa os nossos aprendizados, as nossas capacidades dentro de casa para ajudar. A gente pegou o plástico que a gente usava nas garrafas PET de refrigerante e a gente transformou eles, na verdade, em máscaras do tipo face shield, que são aquelas que protegem o rosto inteiro. Isso. E distribuiu para todos os hospitais públicos do Brasil. Então, por isso que eu falo que foi gratificante, porque foi gratificante ver que a gente estava usando a nossa força, o nosso tamanho para, de fato, contribuir com todos os brasileiros. Então, eu acho que essas foram algumas. E tem várias outras, como apoio ao ecossistema, enfim, como apoio através das marcas para ajudar os bares, restaurantes, enfim, foram várias iniciativas super legais. Legal, eu cheguei a ler que acho que foi um plano de mais de 100 milhões de reais, eu li que foram 110 milhões de reais voltados para essas iniciativas, né? É muita coisa, né? É verdade. Porque, no fundo, eu acho que quando a gente se entendeu como uma empresa extremamente sólida, e que tem um papel super relevante no dia a dia dos brasileiros, naquele momento, sim, tem uma preocupação natural com o negócio, mas a gente sabe que a gente tem um papel na sociedade, a gente contribui, tem uma relevância dentro dela. Então, naquele momento foi muito mais sobre como encontrar essas novas iniciativas para ajudar o ecossistema como um todo do que qualquer coisa. Eu acho que a iniciativa dos bares e dos restaurantes começou com Stella, com o apoio a um restaurante, era uma medida para a gente entender como a gente dava um pouco mais de saúde financeira para os restaurantes parceiros que estavam passando por uma crise. Quando a gente olha o segmento de bares e restaurantes, é uma pesquisa até do próprio JP Morgan, mostra para a gente que, na média do segmento, eles só conseguiriam sobreviver aproximadamente 17, 18 dias sem gerar fluxo de caixa novo. Então, a gente foi encontrar uma solução, dado que a gente está presente na vida deles, para como a gente ajuda eles a ultrapassarem isso. E eu acho que a ideia de gerar voucher futuro, onde de fato o consumidor comprava R$ 50, a gente doava mais R$ 50, entregando esse valor já em valor presente para o restaurante, foi uma forma de ajudar eles a passarem por essa fase. E quando a gente fez isso com os restaurantes, a gente fez também com os bares através de Boêmia. Legal. Eu vi essa iniciativa, foi com o Chef's Club, né, da Estela, né, eu cheguei a ajudar, eu conheço alguns donos de restaurantes também, eu até Excelente. indiquei para donos de restaurantes e também ajudei como consumidor. Mas essa eu Que achei bom. uma iniciativa incrível. E os resultados foram bons, o engajamento foi alto? É até engraçado, dividindo um pouco a cozinha aqui. A gente tinha uma certa expectativa quando a gente lançou o programa do Apoio a um Restaurante com Estela e, na verdade, a gente superou muitas expectativas. Imagina que cada vez que o consumidor ia lá e fazia uma compra de R$ 100, ele pagava 50 e os outros 50 eram nós que doávamos. E quando começou a crescer muito, a gente tinha um orçamento para isso, né? A gente, naturalmente, naquele momento, tinha duas opções. Ou a gente coloca mais restaurantes para dentro e, de fato, a gente enfrenta agora, abre o orçamento e vamos nessa, ou a gente encerra. Mas, naturalmente, se é sobre ajudar o ecossistema, a gente abriu e, de fato, a gente impactou muito mais pontos de venda do que a gente imaginava. A gente chegou a mais de 20 mil pontos de venda quando a gente olha somados Stella e Boêmia. A gente, naquele momento, tinha que abrir o orçamento, porque de fato estava sendo efetivo como ajuda. Então a gente precisava abrir.
de fato, superou as expectativas. Foi super positivo para a cadeia como um todo. Que bom, eu vejo que esse é um ponto importante, né? Você está falando dessa preocupação, do propósito da empresa enxergar seu papel na sociedade, e eu vejo que os próprios clientes, né, os bares e restaurantes, também vão valorizar essa ação no futuro, né? Você acaba ficando com uma relação muito mais do que só uma transação comercial, e aí que você tem a oportunidade de mostrar o verdadeiro sentido da parceria, né? Então, imagino que vocês já estejam sentindo um pouco essa repercussão. Naturalmente. Eu acho que a gente tem um propósito como Ambev. A gente fala muito em unir as pessoas por um mundo melhor, que afinal a gente vem de uma categoria que é super gregária, que é a cerveja, né? De fato, o papel dela é unir as pessoas, a gente consegue cumprir esse papel e ter esse ativamente também o mundo. Então, esse era o nosso grande propósito. E aí, construir isso através de um índice super duro é muito bom porque as pessoas conseguem, de fato, enxergar o valor, porque está sentindo no dia a dia delas. Então, quando a gente vê o feedback dos restaurantes, o feedback dos bares e o feedback das próprias pessoas, dos consumidores e dos próprios grupos médicos e das pessoas que foram impactadas pelas iniciativas, é muito, muito bonito de ver esse reconhecimento. Porque, de fato, mostra que a gente está no caminho certo. O reconhecimento mostra que, de fato, a gente está agregando mais valor para a sociedade. E eu acho que, de fato, as pessoas reconhecem isso no médio e longo prazo. Eu não acho que ninguém... Eu dou muito esse exemplo brincando. Eu não acho que ninguém anda numa gôndola do supermercado olhando os produtos e dizendo, gente, espera, vamos entender quais desses estão impactando mais positivamente o mundo. Não é muito sobre isso. Mas eu acho que você cria uma relação tão afetiva, uma relação tão emocional e tão mais próxima, que sem dúvida nenhuma aquilo se converte numa relação mais próxima, mais duradoura e mais de longo prazo com seus consumidores. Um fato. E a questão das lives, né? As lives, você falou mais das voltadas para a saúde, mas as lives eu acredito que contribuíram muito para o entretenimento do pessoal durante esse período de quarentena, né? E como surgiu as lives e como isso foi se ajustando ao longo do tempo? Como foi essa história? Perfeito. Eu te contei que a gente, quando começou tudo, a gente parou para fazer um planejamento sobre o que viria pela frente. Eu acho que uma das belezas de você ser uma companhia que tem ramificações globais é justamente aprender com os outros mercados. A China já tinha ultrapassado um pouco do que a gente estava começando a viver aqui. Então a gente começou a entender no planejamento futuro como a gente podia contribuir. Então a gente entendeu que na primeira fase era muito sobre mitigar os impactos da pandemia, mas a gente também já tinha entendido que existia uma segunda fase, onde as pessoas há muito tempo reclusas em casa devido à necessidade do isolamento social, começavam a demandar por conteúdos que tivessem mais relevância na vida delas, que de fato agregassem algo. Então as pessoas começaram a buscar muito por entretenimento também. As lives partem muito dessa necessidade do consumidor, porque eu acho que esse é o principal ponto. Você tem que escutar qual é a necessidade dele para aquele momento. Porque não existe uma solução única, não existe uma forma única de se conectar com ele. A única forma é você ser humano o suficiente para estar sempre escutando e entregando novas soluções. E quando a gente entendeu que teria essa necessidade por mais entretenimento, a gente começou a se unir aos artistas e promover essas lives musicais que, de fato, aqui no Brasil viraram uma grande referência para o mundo inteiro, né? A gente quebrou recordes internacionais. A gente chegou a ter lives com 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas simultaneamente assistindo. Estamos falando que é gigante, maior do que, por exemplo, um evento tradicional fechado. Então, o impacto é gigantesco. E aí, eu acho que as lives cumpriram um papel e cumprem ainda super importante de amenizar um pouco todo o distanciamento social que as pessoas estão vivendo, a falta de entretenimento e até de se conectar. A gente viu que no comportamento atual muito digital, as pessoas estavam usando a live muito mais, por exemplo, pela TV, pelas Smart TVs, para usar o celular para se conectar com os amigos e, de fato, interagir enquanto estava assistindo um show. Então, de fato, tinha muito desse propósito de levar mais entretenimento para as pessoas. E as pessoas também estavam começando a demandar muito nessa fase por comodidade.
porque como elas não estão podendo sair, estão reclusas e devem garantir o isolamento social, mas elas ainda querem consumir os nossos produtos. Então era o momento também de a gente acelerar um pouco as plataformas de e-commerce. Então, por exemplo, a gente acelerou muito o movimento com o Zé Delivery e com o Empório da Cerveja, que são duas plataformas de e-commerce super relevantes dentro do nosso negócio e que ganharam uma capilaridade e uma dimensão gigantesca no período agora da pandemia. Antes eles tinham áreas de atuação muito mais restritas, a gente expandiu para o Brasil inteiro para, de fato, levar essa comodidade para todo o Brasil. E, de novo, pensando num propósito de como agregar para o ecossistema como um todo, a gente, inclusive, abriu o canal de vendas dos nossos e-commerce para outras marcas de cerveja além do portfólio Ambev, como forma de ajudar o ecossistema cervejeiro, o meio cervejeiro, que também estava vivendo um cenário super duro. Então, acho que o tempo inteiro a gente pensou na necessidade dos consumidores e do ecossistema em entregar novas soluções. E as lives têm um pouco disso. São um sucesso, né? E você acha que as lives vão continuar depois que o isolamento terminar? Acredito que sim. Eu vou te dizer que qualquer pergunta sobre o futuro é difícil de responder hoje, né? Mas eu vou te dizer o que eu acredito. Eu acredito que a gente conseguiu dar, através das lives musicais, um nível de acesso e capilaridade ao entretenimento de uma forma nunca antes vista. Eu acho que nada vai substituir as experiências pessoais, humanas. Eu acho que nós somos seres sociais, né? A gente gosta da conexão humana, a gente gosta da conexão mais próxima, e isso eu acho que não substitui. Mas eu acredito muito que para o futuro vai ser muito sobre coexistir. As pessoas estão naturalmente no universo mais digital, as pessoas estão buscando cada vez mais formas de entretenimento digitais, e a forma como a gente entregou para que elas se conectassem com amigos, com as pessoas, e de fato tivessem uma experiência maior, eu acho que isso não vai mudar. Quando você pega, por exemplo, as nossas lives aqui no Brasil são uma grande referência para o mundo inteiro, mas até o mundo inteiro fez também as suas lives, e as pessoas puderam se conectar com pessoas de outras culturas, com outras realidades, simultaneamente, todos juntos. Então, eu acho que isso não se perde. Eu acho que sim, vai continuar, mas vai haver uma curva normal, né? Você tem um primeiro impacto, um primeiro boom, onde todo mundo está indo para esse comportamento e depois estabiliza em um novo patamar. Então, acho que sim, vai existir muito esse equilíbrio entre as experiências reais e as experiências virtuais. E eu acho que até o mercado de entretenimento já vinha há muito tempo pensando como trazer aquela experiência que estava ali focado naquele universo de pessoas presentes para um universo muito maior. Então, acho que esse modelo só fez acelerar e, sem dúvida, é um modelo que vai coexistir para o futuro. Eu acredito muito. E eu vejo que as pessoas realmente mudaram os hábitos, né? Você vê hoje algumas reuniões virtuais, né? Happy hour virtuais que eram impensáveis anteriormente, né? Mas como virou a única opção, e eu já vi até algumas pessoas fazendo degustação de vinhos ou de cerveja também de forma virtual. Então, vocês pensam em também fazer ações voltadas para aproveitar essas mudanças de hábito, não só da live, mas desses encontros virtuais? Com certeza. Eu te dou outros exemplos. A gente fez recentemente, foi muito legal, um projeto que são as lives cervejeiras que a gente está fazendo. A gente fez aqui através do próprio Instagram da Ambev. A gente teve duas lives. A primeira foi sobre harmonização. Então, muito bom teu ponto, como é extremamente pertinente. A gente fez muito próximo disso. A primeira foi sobre harmonização, a segunda foi sobre mitos e verdades cervejeiros. E a gente vai lançar logo mais as próximas agendas de lives. E a de harmonização foi super legal, porque no final das contas era muito de interesse das pessoas. Então, quando a gente fala sobre escutar as pessoas, a gente fez uma rápida pesquisa nos próprios canais de Ambev perguntando o que vocês gostariam de saber mais sobre cerveja. E o primeiro ponto veio sobre a harmonização. E a gente produziu kits que fossem super acessíveis, com as nossas marcas, e produtos que você pudesse harmonizar, que fossem super acessíveis, para que, de fato, as pessoas pudessem replicar essa experiência em casa. E o resultado foi super legal,
Porque no final das contas, uma live cervejeira poderia ter um tom talvez até um pouco mais restrito, mais nichado, mas no final das contas, por ser um hábito tão natural das pessoas de harmonizar, ter os seus petiscos em casa, com as cervejas certas, e cerveja é uma paixão nacional, acabou que a gente conseguiu atingir um público grande. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que cada vez mais vai ser verdadeiro esse comportamento. E eu acho que isso vale para tudo. A gente tem um programa dentro de casa de impacto social que chama o VOA. É um programa de voluntariado nosso, onde a gente leva todo o nosso conhecimento em gestão, modelo de negócio, para as ONGs parceiras, como uma forma de ajudar elas a ter mais impacto ainda no mundo. Então, todos aqueles universos que a gente não tem autonomia ou conhecimento ou profundidade para atuar, a nossa forma de ajudar é através dessas ONGs que a gente leva conhecimento. Então, por que não a gente levar o conhecimento além das ONGs? Por que não a gente ter lives que vão levar conhecimento para todas as pessoas, que vai ajudar a desenvolver mais universos? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse caminho de você abrir e democratizar os conteúdos através do digital é fundamental para o nosso futuro. Muito interessante. É, e essa é realmente uma forma de poder usar essas ferramentas digitais para fazer experiências que antes eram só presenciais, né? Então, isso até forçou a gente, vocês no caso, a se reinventarem nesse sentido também, né? E eu acho que tem mais um ponto que, no fundo, eu acho que as marcas que de fato vão ter um futuro no mundo são as marcas que cada vez mais vão ser mais horizontais, que vão estar mais próximas, que vão abrir um diálogo com o consumidor. E eu acho que os canais digitais permitem muito isso. Permitem muito você ouvir os feedbacks dos consumidores e você ir se ajustando. Seja qual for o feedback, seja o feedback que você receba, seja de produto, seja de conteúdo, seja da tua postura frente ao mercado, frente ao mundo. Então, eu acho que os canais digitais trazem muito essa relação mais próxima de diálogo que as pessoas vêm demandando cada vez mais, né? Legal, o pessoal está até comentando aí sobre essa questão das lives, você vê que é um tema que o pessoal gosta, né? A Nath falou ali que tem que fazer mais lives, o Maiaro, que eu conheço, é cervejeiro, também certamente vai acompanhar aí essas lives. E aí um ponto importante sobre essa questão de entretenimento e de eventos ao vivo é a questão da paralisação de todos os esportes, né? Então, o consumo de cerveja sempre foi muito associado aos bares que estavam fechados, aos eventos de música que vocês conseguiram resolver com as lives, mas os eventos esportivos foram cancelados, né? E vocês fizeram alguma ação nesse sentido? Como vocês veem aí o futuro, né? Os estádios por um bom tempo devem ficar fechados. Como vocês enxergam essa questão aí dos esportes? Sim, certeza. De novo, eu acho que a gente tem duas frentes para tratar, que é um pouco do que a gente fez com as lives. Eu acho que são duas frentes para tratar, tanto música quanto esporte. Porque eu acho que a primeira frente é como a gente ajuda a atravessar por esse momento turbulento, porque afinal de contas, a gente tem muita presença dentro desse universo, né? A gente, de fato, é um dos maiores patrocinadores do Brasil, sem dúvida nenhuma, dentro do futebol, por exemplo, através de Brahma. Então, grande parte das nossas ideias foi, num primeiro momento, como é que a gente está próximo, apoiando, através dos contratos que a gente tem contratos, a grande maioria deles são contratos de longo prazo, o que de fato dá um mínimo de segurança e estabilidade para esses nossos parceiros. Lógico que tem vários outros pontos para eles terem que se apoiar, mas pelo menos da nossa parte, tinham os contratos que ajudavam, sendo de longo prazo. E eu acho que tem uma segunda fase, que é como reinventar um pouco o modelo. Eu acho que as lives fizeram isso. Os artistas que antes só tinham como grande fonte de receita e geração de valor os eventos presenciais, eles revolucionaram para um evento digital e está conseguindo, de fato, rentabilizar tanto para eles, como também trazendo doações, voltando, devolvendo para a sociedade. Eu acho que os esportes, de uma forma geral, são um pouco mais delicados porque eles já partem de uma estrutura muito mais coletiva. Então, enquanto um artista consegue fazer um pocket show com poucas pessoas, pode ser ele, voz, violão, mais duas, três pessoas na produção, o esporte é um pouco mais complicado, porque ele parte de uma natureza muito mais coletiva. Então, eu acho que talvez por isso ainda não tenha encontrado a solução ideal para os esportes,
porque ainda tem toda a questão de isolamento social, ainda está muito em discussão, mas eu acho que tem iniciativas diferentes surgindo. Você tem recentemente o Flamengo acabou de fazer um jogo transmitido pelo YouTube. Eu acho que é uma forma de tentar se reinventar e tentar levar o esporte para o dia a dia das pessoas. Brahma estava presente, mas a gente ainda não tem certeza como vai ser esse modelo de negócio, como vai ser esse novo universo dentro dos esportes. O que importa é que a gente esteja do lado de todos os nossos parceiros dentro desse universo durante essa fase que é difícil para eles. Eu vi que vocês chegaram até a participar de algumas lives. Eu vi uma do Botafogo, por exemplo, em que a Brahma estava presente ali numa discussão, os jogadores participando, tipo uma resenha, né, que se fala. Então, acho que também tentar associar o entretenimento com o esporte, na impossibilidade do esporte acontecer, também é interessante, né? Naturalmente. Legal. E como você enxerga aí o papel do marketing para, não digo nem reconquistar os clientes, porque vocês mantiveram os clientes bem próximos, né? Mas como você enxerga, eu sei que é difícil falar de futuro, mas como você enxerga aí os próximos passos nessa relação? Eu acredito muito que a pandemia acelerou um comportamento que já existia na relação das marcas com os consumidores. A gente sabe que por muitos anos a relação dos consumidores com os produtos era muito emocional, era muito sobre aquela relação que você construía com aquela marca, seja por uma plataforma que ela construía, seja por um papel que ela teve na tua vida. Aos poucos as pessoas foram cada vez buscando mais informações, então tinha assim o emocional do produto, esse jamais vai deixar de existir, é um pilar fundamental, mas as pessoas começaram a ir atrás do funcional também. Elas começaram a questionar muito mais quais são, no nosso caso, né, quais são os ingredientes, o que é que faz parte, como é a receita, muito sobre as funcionalidades do produto. E a gente havia um comportamento há alguns anos das pessoas indo além das funcionalidades do produto, querendo entender também como é que essas marcas impactavam o mundo. Como é que, de fato, é a cadeia de valor desse produto? Como as empresas tratam os seus fornecedores, os seus colaboradores, o quanto isso está impactando positivamente ou negativamente o mundo, seja através dos recursos humanos que usa. Então, acho que as pessoas começaram a se questionar muito e começou uma onda de consumo consciente muito forte. Eu acho que agora, com a pandemia, onde a gente começa a ficar muito evidente o nosso impacto coletivo, né? As tuas medidas e as tuas decisões impactam o outro, isso ficou extremamente evidente agora. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais repensando muito sobre isso. Então, eu acho que o futuro das marcas com os seus consumidores é muito através do propósito. As pessoas vão cada vez mais remunerar, retribuir e estar próximas das marcas que de fato estão tendo um papel na vida delas, que de fato estão construindo algo em prol delas. Quando a gente olha agora, rodou uma pesquisa do Instituto Edelman que mostra muito isso, que 89% das pessoas hoje, na pandemia, estão atentas a quais são as iniciativas que as marcas estão fazendo pró-país, pró-as pessoas, pró-sociedade. 65% das pessoas já mudaram, inclusive, os seus produtos consumidos por acreditar que determinada marca estava tendo um impacto positivo. E elas declaram que isso naturalmente vai seguir pós-pandemia. E ainda mais radical, 32% das pessoas já deixaram de consumir um produto agora na pandemia por entender que a marca não estava se portando de forma propositiva. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que ter um propósito compartilhado com os seus consumidores, ter valores compartilhados com os seus consumidores é a forma com que a gente vai conseguir se conectar mais profundamente. Essa é a nova onda que eu acredito que vai ser de construção de marca. Então, no começo muito emocional, depois foi muito para o mundo funcional, eu acho que agora está indo para um olhar mais holístico, porque continua naturalmente um peso emocional do funcional, mas, sem dúvida nenhuma, propósitos e valores passa a direcionar driver de compra para o futuro. Acredito muito nesse caminho. Eu acredito que isso já era uma tendência e acredito que isso se reforçou muito aí nesse momento, né? E a gente vê até também algumas marcas se posicionando em relação ao Facebook, sobre discurso de ódio, né? E tentando minimizar. Eu vejo que as marcas cada vez mais precisam ter voz, né? Elas precisam demonstrar qual o papel delas na sociedade.
A gente já está se encaminhando para o Perfeito. final. Vou só fazer mais uma pergunta aqui. A Tata Lousada perguntou como você vê o surgimento do drive-in para shows, né? Se você acha que isso vai ser uma alternativa. Isso foi algo que ressurgiu também, né? Impensável. Total. Quem diria, né? E é muito engraçado porque eu, particularmente, eu fui num drive-in Ah, que legal. de filmes. É o drive-in da Estela. A Estela fez no Dia dos Namorados. Um drive-in para assistir um filme como era literalmente no passado, antigamente. Eu acho que a gente está muito buscando formas de levar entretenimento para as pessoas sem, de fato, colocar em risco, em xeque, a necessidade da segurança e da saúde de todos. E aí eu acho que abre novos olhares para novas oportunidades. Eu não sei te dizer se o drive-in, de fato, vai perdurar nos shows, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das formas da gente se posicionar mais próximo e humano das pessoas. As pessoas estavam dizendo justamente que estavam buscando entretenimento. Elas queriam e sentiam falta do coletivo, de uma experiência próxima, humana. O drive-in cumpre um pouco desse papel, um pouco mais humano e um pouco mais próximo, porque sim, as lives aproximaram, mas ainda tem aquela necessidade das pessoas do coletivo. E o drive-in conseguiu fazer com que as pessoas estivessem mais próximas, vivendo aquela experiência como um coletivo, mas presencialmente e sem colocar em xeque a saúde de todos, enfim, todas as restrições que a gente tem necessárias. Eu acho que é muito sobre a gente como Estela fez esse movimento no Dia dos Namorados, e eu acho que isso é uma postura muito humana, né? Humana no sentido de, escuta quais são as necessidades dos seus consumidores e entrega uma nova solução. Não adianta você ficar preso a qual era o teu planejamento do ano, se tudo mudou e as pessoas estão demandando soluções novas. Então, é uma forma super humana de construir junto com as pessoas. Legal. Bom, Alexandre, estamos chegando aí ao nosso final. Queria agradecer muito a sua presença. O papo foi excelente, pelo menos eu aprendi bastante aí, vi várias coisas que vocês estão fazendo que eu nem sabia e foi muito bom conhecer um pouco mais do propósito da marca, né? Então, a Adriana também, aqui diretora da casa, agradeceu bastante aí por você aceitar esse convite. Antes de passar para as suas palavras finais, só vou avisar Claro. aí que no dia 9, então semana que vem, vai ter mais uma live aqui da Casa do Saber Rio, comigo, mais uma vez mediando. Aí vai ser com o Ilan Cooperstein, vai falar sobre interação das cidades, meio ambiente e recuperação de crise pós-Covid. Tá? Então, Alexandre, para encerrar, qual o recado final que você gostaria de deixar para o pessoal? Na verdade, primeiro eu agradecer também o convite de vocês. Você falou aí que você aprendeu e escutou. Na verdade, eu, de fato, sou seguidor de vocês, tanto você, Breno, quanto, de fato, a Casa do Saber, vocês que, de fato, Legal. trazem tanto conteúdo. Então, é super legal estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Contem com a gente, estaremos juntos. Enfim, vamos juntos construir esse novo mundo melhor. Legal. Valeu, Alexandre. Obrigado, hein? Valeu, Um muito abraço. obrigado. Grande abraço.